senhora conhece o Roberto Palmari? Não. Já ouvi falar, assim, comentários, mas não conheço. Ai, não sei. Estão noticiando agora faz pouco tempo. Roberto Palmari é o Centro Cultural, não é? Ou não? Nem conheço. Não? Nunca ouviu falar? Não. Sei, Já ouviu fui falar? colega de escola meu. Moça, eu estudei com ele, fizemos parece que o terceiro e quarto ano de ginásio, naquela ocasião. E após isso, o Roberto parece que foi para São Paulo, se não me engano. E ele ficou aqui mais na cidade, não vi mais ele, né? Conheci o Palmari no local que foi muito importante historicamente para Rio Claro, a Toca. A Toca era um bar que era um ponto de encontro também de pessoas interessadas em cultura. E de repente um dia o Palmari apareceu lá com alguns atores, na época que ele estava filmando. Daí para frente Rio Claro se tornou, durante um bom tempo, palco nas ruas de atores de filmes do Palmari. Aqui em Rio Claro eu conheci o Jofre Soares, conheci o José Ligói, conheci Otton Bastos e vários outros que estavam filmando com Palmari. Então Rio Claro se tornou um ponto de cinema. Eu conheci aqui, mudei para Rio Claro em 79, aí eu o conheci como um cineasta, uma pessoa muito ligada à cultura. E depois os nossos filhos estudaram na mesma escola, minha filha e a filhinha dele. A Beatriz era companheira dele na época e nós fazíamos teatrinho para as crianças na escola e eu participei disso junto com a Beatriz, que era atriz mesmo, né, profissionalmente. E na Escola Semente era essa, a gente teve uma convivência ali. Eu conheci o Roberto Palmari quando fui candidato a prefeito pela primeira vez, nos meses que antecederam as eleições de 1976. Foi exatamente na convenção em que eu fui escolhido como um dos candidatos do partido para disputar a prefeitura. Rio Claro começou a viver um período de efervescência muito grande com o Palmari. O Palmari, além de cineasta, era um grande agitador cultural, era uma pessoa inquieta. Eu acho que foi a pessoa mais inquieta que eu conheci até hoje. Ele fazia cinema e fazia arte todo o tempo. A ficção e a realidade se misturavam na vida dele, em quase todas as situações. Depois a gente se encontrava para bater papo, na noite. Ele morava numa chácara, num sítio, lá atrás onde tem os condomínios, lá atrás do campo da aviação, aquela estrada. Ele morava lá e eu fui algumas vezes lá passar o dia. E aí em 86 eu fui candidata a deputada estadual. E um dia bateu na minha porta, era o Roberto, que queria fazer uma entrevista comigo. E ele fez uma longa entrevista, uma entrevista de umas 3 horas. E foi, acho que, a pessoa que melhor escreveu sobre a minha pessoa naquele momento. O artigo dele chamava-se A Olga Existe. E na verdade, o Palmari é uma fonte assim, de informações, quer dizer, um borbotar de conhecimento, né, que me enriqueceu muito. Não só a mim, mas muitos daqueles que com ele conviveram. Eu diria que o Palmari era daquelas pessoas, um verdadeiro profeta, né? É um homem que não teve nenhum tipo de compromisso na sua vida, de acordo com a minha visão, de natureza ideológica, nunca se vinculou nem à esquerda, nem à direita.
o Palmari foi um verdadeiro servo da arte. Olha, eu não posso politicamente definir o que pensava Roberto Palmari, politicamente. Mas ele era uma pessoa mais à esquerda. Não posso... Mas ele era uma pessoa mais engajada, mais comprometida. Acabei trabalhando com ele em 2 projetos. O primeiro, né, foi o jornal Momento, que nós fizemos. Ele era o editor, a ideia foi dele, e eu fui o redator-chefe desse jornal, que era um jornal voltado para a cultura e que, infelizmente, só sobreviveu 6 meses. E o Palmari fez um notável trabalho. Ele era um publicitário também, pouca gente sabe, e ele cria uma campanha que foi notável naquele contexto dos 150 anos, que tratava e dizia, basicamente, Rio Claro, o futuro agora. Sempre foi um grande provocador do novo. Tinha um apego pela história muito grande, mas gostava muito de inovar. Ele foi, né, o idealizador do arquivo do município de Rio Claro, mas gostava também do novo, do diferente. Então o Palmari era um sujeito que, por exemplo, deu a ideia do Centro Cultural, deu a ideia do Arquivo Público Histórico do município, deu a ideia de Rio Claro, futuro agora. Quer dizer, não era um homem que poderia se submeter a limites impostos. Seria como você... O Palmari é como se fosse uma BMW e você quisesse colocá-lo como secretário, é mais ou menos como se colocasse uma BMW na praça, esse carro de aluguel. Olha, era uma pessoa muito afetiva, uma pessoa que estava conversando com você, ele dava efetivamente atenção a você. Tinha uma personalidade bem forte, às vezes até agressiva, mas também era doce, tinha um seu lado bem doce, né? Era uma pessoa bastante emotiva e apaixonada por Rio Claro. E queria que Rio Claro sempre fosse além, né, dos próprios limites. Então, ele era fundamental aqui. Ele era uma pessoa muito respeitada do ponto de vista intelectual, cultural. E as pessoas sempre se referiam a ele, né, um cineasta. E ele sempre teve essa presença marcante, vinculada à cultura. O Palmari tomava 1 litro de uísque por dia. 1 litro de Old Ale por dia. Era a batidona dele. E era muito comum assim, que foi uma época que eu também bebi muito, né? Ele falava assim, eu tomava um uísque chamado Nato Nobre, assim, traz um Nato Nobre para o nevoeiro com esse bergue de gelo. Ele tomava Old Ale com pouco gelo, mas ele bebia razoavelmente. Mais de 1 litro de uísque todos os dias. O Palmari, ele vivia com a Bia, que era uma mulher muito bonita, que trabalha no Diário da Província, e se relacionava com a Paula, né? Mas era um relacionamento em que o triunvirato se entendia bem, né? Quer dizer, eu acho que o Palmari, ele era um conquistador pela sua forma de ser, pela sua forma original. Quer dizer, se o Palmari estivesse aqui entre nós, todos nós somos um pouco parecidos. O Palmari não seria parecido com ninguém. Ele era uma pessoa bastante charmosa, né? O Palmari era um grande, né, galanteador, né? As mulheres gostavam muito dele, né? Um fato curioso ocorreu uma vez na Toca. De repente houve uma colisão ali, né, na confluência da Rua 4 com a Avenida 3, e as pessoas afluíram, né, já imaginando que houvesse alguém ferido. E o Palmari continuou sentado tomando seu chopp, não, seu chopp não, seu uísque. O Palmari adorava uísque e só tomava Old Ale. Ele adorava Old Ale. E ele continuou lá tomando seu uísque e de repente ele se levantou e começou a gritar: abutres, abutres, abutres! Não sei nem quem é. Já ouvi falar. Inclusive ele fez um filme aqui, onde era a casa aqui, o Diário da Província. Foi filmado aí. Participei espiando pela janela. Nossa, Não? Abutres, abutres, abutres!